A porção do Evangelho que iremos ler encontra-se no livro de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Esta é a narrativa da ressurreição, segundo a perspectiva e a tradição joanina. Glória te seja dada, ó Senhor. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estava Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. E contava que Jesus lhe tinha dito estas coisas. Evangelho do nosso Senhor, louvado sejas, ó Cristo. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Podem se assentar, irmãos. Hoje é o domingo da ressurreição, domingo de Páscoa. Nós nos recordamos de que o nosso Salvador vive, diferentemente de outros líderes religiosos, como Buda, Maomé, que foram sepultados e jazem em seus túmulos. O nosso Senhor e Mestre venceu a morte, como disse o apóstolo Paulo, e vive. Esse texto do Evangelho de João me parece absolutamente singular em relação às demais narrativas dos Evangelhos acerca da ressurreição de Jesus. Isso, Marcelo, porque o Evangelho de Mateus nos diz que 3 mulheres foram ao sepulcro no domingo bem cedo.
Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e uma outra mulher chamada Salomé. O Evangelho de Marcos não nomina estas mulheres, diz apenas que as mulheres foram até o sepulcro. O Evangelho de Lucas coloca duas mulheres no cenário, Maria mãe de Tiago e Maria Madalena. O Evangelho de João é o único que diz que foi uma só mulher que esteve ali, Maria Madalena. Eu quero olhar para Maria Madalena, eu quero olhar para o seu coração, para as suas emoções, tudo o que passa na alma desta nossa irmã. Por que ela estava, Ana, bem cedo no domingo, antes de raiar o dia, no túmulo onde Jesus foi sepultado? O túmulo que Jesus foi sepultado foi cavado na rocha. Era um túmulo novo que pertencia a José de Arimateia, um dos principais da sinagoga, e ele doou para que Jesus pudesse ser sepultado ali. Uma pedra foi colocada para vedar a entrada, selos colocados para assegurar que ninguém violasse o local. Maria Madalena estivera nesse local na sexta-feira, quando Jesus foi sepultado. E depois de deixarem Jesus ali, seu corpo, apenas com lençóis cobrindo o corpo, um lenço sobre o seu rosto, ela volta para casa. E os outros evangelhos nos contam que ela esteve durante aquele dia preparando panos e essências para o processo de embalsamamento do corpo. O ritual era despir o corpo e ir colocando ataduras banhadas em especiarias, em essências, com um duplo objetivo, Alice: preservar o corpo nesse processo de mumificação, e também era um momento de honra última àquele que morrera, àquela pessoa a quem se queria bem. Maria Madalena havia se preparado e leva todo o equipamento para a mumificação de Jesus, tradição antiga de vários povos e de várias culturas. Quando ela chega, ela que carregava consigo a pergunta: quem nos removerá a pedra? Quem tirará a pedra para que a gente possa ter acesso? Imagine uma pedra pesada que precisava ser arrastada, e eu duvido que ela pudesse sozinha fazê-lo. Quem nos removerá a pedra? É a pergunta dela. Mas quando ela chega, para sua surpresa, para o seu choque, a pedra já está removida e não há ninguém ali. O texto não nos diz que ela entra no túmulo. Ela apenas do lado de fora percebe que a pedra está removida e que não há nenhum corpo dentro do túmulo. Então ela volta correndo até o lugar onde estavam Pedro e João e diz a eles: olha, eu estou vindo agora do sepulcro, do local, e o nosso mestre não está lá, tiraram o corpo de Jesus. Pedro fica chocado, sai correndo na direção do túmulo, ele e João. Mas sabe como é? O menino corre mais rápido. João era um adolescente de 14, 15 anos naquela altura. Pedro, um homem feito, com uns 40 e poucos anos. Então, os dois correm, mas João chega primeiro. João chega no túmulo, mas não entra. Tem seus receios. Quando Pedro chega, então Pedro entra. E Pedro entra e encontra os lençóis e o lenço enrolado num canto. Então, João, confiado em Pedro, entra. E os dois estão lá dentro do sepulcro. Maria Madalena fica do lado de fora. Ela não entra. E quando eles constatam que o corpo de Jesus havia sido levado, não há nada a fazer ali, eles não entendem o que está acontecendo, simplesmente saem dali e voltam para casa. É isso que o texto nos diz. Aí muda a cena. Agora Maria Madalena sozinha no sepulcro. Mais uma vez, não nos é dito que ela entra no túmulo. Mas ela, da porta, pela primeira vez, Norberta, ela olha para dentro. Quando ela olha para dentro,
ela vê dois homens. Esses homens, vestidos de branco, estão postos, um à cabeceira de onde Jesus havia sido colocado e outro aos pés. Quintino, eu fico imaginando esse momento de Maria Madalena olhando para o seu abismo. E há essa frase conhecida de Nietzsche, Cristina, que diz que quando se olha demoradamente para o abismo olha de volta para você. Quantos temores, quantas angústias, quantas dores. Ela traz consigo, Renato, o rosto inchado de chorar a noite toda, o sábado inteiro. E quando ela entra, ela olha para dentro e vê aqueles homens ali dentro do templo, do sepulcro, eles fazem uma pergunta. Alisson, tem um monte de perguntas que são perguntas bestas, porque tem coisas que não devia se perguntar. É uma dessas perguntas bobas que se fazem, mas os anjos fazem. A seguinte pergunta, Tássio: mulher, por que choras? Se eu fosse Maria Madalena, eu diria para os anjos: os senhores têm tempo? Os senhores têm tempo? Os senhores... Dá para a gente conversar longamente, porque motivo para chorar não me falta. Mas a pergunta dos anjos é esta: mulher, por que choras? E ela explica: é que levaram o meu Senhor, eu não sei onde o colocaram. E é nesse momento que ela percebe que alguém está atrás dela e ela se volta. E quando ela se volta, não é apenas uma pergunta que é feita, são duas. E sobre essas duas perguntas eu gostaria de refletir com vocês nesta manhã. Essas perguntas são feitas por Jesus a Maria Madalena. A primeira pergunta é: por que choras? Por que choras? A segunda pergunta é: a quem tu procuras? Eu acho que essas perguntas são atuais. A primeira pergunta que eu gostaria de enfrentar, Dom Filadelfo, é: a quem tu procuras? Porque eu tenho a impressão de que boa parte da nossa vida passa em procura. E a resposta que Maria Madalena poderia dar a esta pergunta feita por Jesus, que ela não sabe que é Jesus naquela altura, ela supõe ser o jardineiro, porque aquilo era um local belo, bem cuidado, porque só pessoas ricas eram sepultadas naquele entorno. José de Arimateia era um homem rico, e ela supunha que era o jardineiro que estava ali para cuidar das plantas. Mas ele pergunta: a quem tu procuras? E no coração de Maria, ela poderia responder: eu procuro o meu mestre. Eu procuro o meu mestre. Quando ela se dá conta que era Jesus, ela grita em hebraico Raboni, que significa mestre. Da onde vem a palavra rabino, que é o nome que se dá aos líderes judeus. Ela procura um mestre, aquele que lhe ensinara o caminho do Evangelho, aquele que lhe falara do reino de Deus, aquele que instalara dentro do seu peito sonhos das utopias de um lugar onde o amor reina em absoluto. A quem tu procuras? Eu procuro o meu mestre. A quem tu procuras? Eu procuro aquele que me libertou. Porque a tradição acabou dizendo que Maria Madalena fora prostituta, mas não há nenhuma relação com isso. O Evangelho de Marcos, no capítulo 19, nos conta acerca dela apenas que ela é a mulher de quem Jesus expulsou 7 espíritos malignos. Margot, 7, na numerologia bíblica, aponta para a plenitude, para a perfeição. 7 espíritos malignos significa que Jesus a libertou de todos os seus fantasmas, de todos os seus medos, de todas as suas angústias, de todos os seus traumas, de todas as assombrações interiores. Quando Madalena encontrou com Jesus, Jesus a libertou
libertou. E agora, que por sua voz ela estava livre, ela o segue. A quem tu procuras, Norberta? Eu procuro aquele que mudou minha vida. Não é apenas um professor, um mestre, é meu salvador. É aquele a partir de quem se contou uma outra história. Finalmente, Madalena procura aquele que ela aprendeu a amar. Daquele dia em diante é aquela pessoa que ela amava, que ela aprendeu a querer bem, a seguir, a ouvir, a respeitar. Por isso ela é a primeiríssima a estar mencionada sempre que esta narrativa da ressurreição é dita. Ela, antes de amanhecer, está ali. A partir disso eu sigo para a segunda pergunta. A segunda pergunta é: por que choras? E eu pergunto a vocês têm tempo? Por que choras? Eu choro em primeiro lugar porque eu não entendi. Não entendi o que ele fez. Eu não entendi porque ele botou na cabeça que tinha que voltar para Jerusalém. Se ele já sabia tudo quanto iria acontecer. E ainda estando na Galiléia, anunciou aos discípulos, e eu ouvi, que importava que ele voltasse, que fosse preso e maltratado pelos principais sacerdotes e fariseus, que fosse humilhado, morto, mas que ressuscitaria ao terceiro dia. Eu não sei porque ele quis isso, eu não entendo. Eu não entendo o plano dele, eu não entendo a cruz, eu não entendo. Eu choro porque eu não entendo. Não entendo o projeto, o plano, o caminho, eu não entendo. Por isso eu choro de perplexidade e angústia. Mas você quer saber por que eu choro? Eu choro porque eu não aceito o que fizeram com ele. Eu não aceito. Se por um lado eu não entendo o caminho dele, por outro lado eu não aceito. Eu não aceito que um cara que só falou de amor, só falou de perdão, que trouxe cura, ressurreição, libertação, seja tratado assim, com bofetões, com cuspidas no rosto, com cana na cabeça, com uma coroa de espinhos. Eu não aceito a maldade dos homens manifesta na vida desse santo. Eu não entendo o seu caminho, eu não aceito o que lhe fizeram. E eu meditava sobre isso, Margot, quando me ocorreu a terceira razão pela qual Maria Madalena está chorando. Lembrem-se, ela não sabe onde está Jesus. Ela não sabe onde está o corpo. A terceira razão, Maninha Alice, é que ela vira frustrada a sua esperança do prazer do luto que fantasiara. Eu não sei se sou claro nessa frase. Ela fantasiou um luto especialíssimo, que seria o último prazer dela com seu mestre. Despir-lhe o corpo, enfaixá-lo. E sem dúvida, nesse processo, haveria pranto junto com ungüentos. Era o último prazer. O prazer do luto que ela havia fantasiado na sexta-feira à noite, sábado o dia todo, e que a não deixou dormir, e ela vai cedo. E quando ela ouve a voz que lhe pergunta: mulher, por que choras? A quem tu procuras? Ela diz, supondo ser o jardineiro, ela diz: dize-me onde o colocaste, para que eu vá ter e traga-o de volta. E aí muda tudo. Sabe por que muda tudo? Não é o que ela vê, é o que ela escuta. Esse cara que ela olhava para ele, Elisa, diz uma palavra que ela já tinha ouvido antes. Ele diz: Maria. Só de dizer Maria, virou tudo na cabeça dela. Era o nome dela dito por Jesus. Ela reconheceu a voz. E aquilo, pá! E diz o texto que, de algum modo, ela corre na direção dele.
Porque ela discerne e com um brado, um grito no coração, ela diz: Raboni, mestre! E ela quer agarrar-se com ele. Ela está contente, feliz, surpresa, perplexa. É uma amálgama de sentimentos e de torpor de emoções na cabeça dessa mulher. E ela está feliz, porque ele ressuscitou. Mas aqui eu quero parar, porque eu tenho para mim que a maioria das religiões, preferiam que ele tivesse morto. Eu vou explicar isso. Eu estou dizendo que a maioria das religiões preferia que ele estivesse morto, que ele continuasse morto. Porque frequentemente as religiões são necrófilas. Amam o corpo morto. Porque se o corpo morto é mais fácil de mover para um lado, mover para o outro, jogar para cima, jogar para baixo, manipular. O grande problema é que ele ressuscitou. Mas a maioria das religiões e do cristianismo, e muitas vezes a igreja de Filadélfia, preferia mesmo que ele tivesse morto. Porque vivo Jesus é um problema. Vivo Jesus é um problema. Sabe por quê? Porque o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele entra nos lugares em que a religião não queria estar. Ele abraça as pessoas que a religião não quer abraçar. Ele inclui as pessoas que a religião quer excluir. Ele vive é um problema. É um problema, é um problema, é um problema. Nós não queremos ser essa religião que prefere Cristo morto que ressurreto. Ele não está sob nosso controle. Pelo contrário, nós é que o seguimos. E quem ele quiser abraçar, nós abraçaremos. Quem ele quiser incluir, nós incluiremos. Onde ele não quiser andar, nós evitaremos. Nós queremos segui-lo. Porque ele ressuscitou, ele está vivo. O gesto de Madalena é abraçá-lo. Por quanto tempo ela pretende abraçá-lo, Tássio? Daqui não sai mais nunca. E a frase que algumas versões Quintino trazem é: não me toques. Eu não gosto dessa tradução, eu gosto da tradução que diz: não me detenhas. Porque a vontade de Maria não era tocá-lo, era segurá-lo. E Jesus olha para Maria Madalena e diz assim: vai aos teus irmãos e dize a eles que eu vou para o meu Pai e o Pai deles, que eu vou para o meu Deus e o Deus deles. Diz a eles que eu ressuscitei como eu havia prometido. Naquela mesma tarde, Jesus se manifesta ressurreto aos discípulos que estavam no cenáculo. É a continuidade do texto que nós lemos. Meus irmãos, um dos grandes problemas que nós enfrentamos pessoalmente é que nós temos medo, receio de ouvir as perguntas de Deus e respondê-las com seriedade. Tiago, um dos mais graves problemas desta geração, e eu não me refiro de jovens a jovens como você, eu refiro a todos nós, nós evitamos o silêncio, porque o silêncio nos confronta com nossos abismos. E a gente chega em casa, liga a televisão, entra no carro, liga o rádio, a gente quer informações, sons, imagens que venham o tempo todo e que durem rios, né? Que durem o tempo de rios, e que a gente vai trocando de basquete para futebol americano, para dancinhas, e a gente nunca tem aquele silêncio para ouvir a voz. A quem procuras? A quem procuras no teu celular?
A quem procuras na tua vida? Por que tu estás chorando? Porque se tivéssemos tempo para meditar sobre essas perguntas, talvez percebêssemos que estamos tão perdidos, mas tão perdidos, que sabemos que estamos procurando, mas não sabemos o que ou a quem. Só sentimos que nos falta. Nós corremos tanto e tão rapidamente que a gente só sabe que chora, mas nem sabe por que chora, nem por quem chora. Eu queria concluir lembrando do título de um livro, Ana, que virou um filme na década de 40, 50, que é Por Quem os Sinos Dobram. Por quem os sinos dobram? A situação é de uma guerra, e as pessoas estão em casa com medo, porque tem explosões o tempo todo. Tudo parou de funcionar, só uma coisa não parou de funcionar, a igreja continua funcionando. E para que a igreja funciona? Para marcar os ofícios fúnebres dos muitos que morrem a cada dia na guerra. E quem está em casa se pergunta, por quem os sinos dobram? Por quem é que agora lá na igreja estão chorando? Quem morreu dessa vez? E a trama do livro vai passando até que você descobre que os sinos não dobram por quem morreu, mas por quem ainda está vivo. E aí as pessoas vão descobrindo que os sinos dobram por nós, não por quem partiu. Hoje eu gostaria que pedíssemos ao Senhor que nos desse não apenas a informação da ressurreição, mas nos desse a visão. E que nós pudéssemos dizer, como Maria disse, Dom Filadelfo. Versículo 18 de João 20. Eu vi o Senhor. Foi a Maria que Jesus se manifestou pela primeira vez. A primeira a vê-lo ressurreto. Eu vi o Senhor, eu tenho tido experiência com o Senhor, e ainda que você não tenha visto, que isso não tenha acontecido com você, eu vi o Senhor. Vamos ficar de pé. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, porque tu nos chamastes a seguir não um féretro, não um corpo morto, não um ser defunto, mas o teu Filho que vive e reina eternamente. Nós nos afirmamos e nos assumimos como teus servos. E queremos te pedir que por graça e misericórdia, que o teu Filho se revele em nossos corações, para que a nossa busca cesse e para que toda lágrima seja por ele enxuta de nossos olhos. Tem compaixão de nós, Senhor, e dá-nos seguir o nosso Deus vivo, sem que tenhamos a ousadia de querer manipular a sua vontade e a sua ação neste mundo. E que a ressurreição do teu Filho seja o anúncio de que a morte já foi vencida, que o medo pode passar, a ansiedade pode passar, mas o teu amor não passará jamais. O teu amor eternamente nos conduzirá, e nesta Páscoa de passagens, que nós tenhamos esse encontro com o que é eterno, para a honra e glória do teu nome, Senhor. É isso que te pedimos. Amém. Amém. Podem se assentar, irmãos.